Gravando. Então, oficialmente, bom dia. Hoje vamos para a parte boa da filosofia medieval, que é falar de filosofia medieval. A gente falou bastante da filosofia na Bíblia, né? Deu um panorama geral da filosofia medieval para vocês. Hoje, então, a gente vai começar a falar dos filósofos. Seria, assim, a parte que mais interessa, né, na disciplina. Não que as outras partes não interessam também, mas acho que o foco é ver os filósofos mesmo, né? Hoje a gente começa a ver, então, o Santo Agostinho. Santo Agostinho. Aurelius Agostinho. Ele talvez seja o maior filósofo cristão. Tem o Tomás de Aquino também, que é brabo. Tem o Tomás de Aquino também, que é brabo, né? Barra pesada. Mas eu acho que em questão de... Agora tá sem som. Aqui. Eu acho que em questão de... Só um pouquinho, gente. Vai sair o som aí? É o contrário aqui. Esse é no outro ouvido. Isso. E tem um fone que um lado que tá estragado, tá? Só pra você saber. Vamos lá. Irmãs domésticas. Voltando. Então, eu acho que o Agostinho, ele é o maior dos filósofos cristãos, no sentido de alcance do seu pensamento. Tomás de Aquino também tem bastante influência, principalmente entre os pensadores católicos. Mas o Santo Agostinho, eu acho que ele tem uma entrada em mais correntes do cristianismo e fora do cristianismo também. Agostinho sempre é citado assim por geral. Mesmo porque o Agostinho ele é responsável pela introdução do conceito de livre-arbítrio, que antes não tinha essa ideia de liberdade da vontade, o conceito, o próprio conceito de vontade, né? O Agostinho ele vai, como é que eu digo, sofisticar o conceito de vontade e vai colocar discussões na pauta da filosofia na ordem do dia, como a questão do determinismo, porque à medida que se coloca a ideia da liberdade, da vontade, do livre-arbítrio, você já se coloca em anteposição com a ideia de determinismo, né? Seja determinismo natural, seja determinismo divino, e esse é um tema que vai estender assim ao longo da filosofia, principalmente na área da ética. E também o Agostinho, ele vai oferecer assim, uma das grandes respostas para perguntas a respeito da existência do mal. Por que é que o mal existe? Por que é que o mal acontece? Que é o tema que a gente vai tratar hoje. Tá? Vou apresentar Agostinho a partir da ideia da ideia dele, né, a respeito do mal. Tá? Não sei se vocês já leram a aula que eu coloquei na plataforma, já está disponível, mas eu começo falando um pouco sobre a pessoa do Santo Agostinho e o que é interessante da história de vida dele, que apesar dele ser santo, né, no final, assim, ele ficar conhecido como santo, no começo da vida, ele de santo não tinha nada, né? Foi muito safo no último vídeo? Quem? Não entendi, Wallace. Quem foi muito safo? Em qual vídeo?
Então, apesar do Agostinho ser santo no final da vida, ah, tá, é para não confundir, né? Quando eu coloquei o Santo Agostinho, é que hoje em dia a gente tem um outro Agostinho famoso, né? O Agostinho Carrara. Mas não é desse, não é da filosofia do Agostinho Carrara que a gente vai falar, é da filosofia do Agostinho de Hipona, do santo. Mesmo porque o Carrara de santo não tem nada, né? Então o Agostinho, na verdade, ele teve uma vida bastante assim, digamos, dedicada ao pecado, antes de se converter ao cristianismo. E mas acaba sendo bonita a história, porque lá pelas tantas ele fala que se ele não se convertesse ao cristianismo, ele morreria afogado nas lágrimas da mãe dele, de tanto que a mãe dele chorava pedindo a Deus a sua conversão, né? É bonito. Eu até separei aqui um trechinho, né? Um dos livros mais famosos do Agostinho é esse, Confissões, que é um livro. Esse meu aqui é pequenininho, livro de bolso, né? Mas tem maiores, legal. Esse livro aqui é uma delícia, eu gosto muito desse livro. E é uma autobiografia do Agostinho, que ele conta desde a vida dele antes de cristão até depois de cristão e algumas questões filosóficas. O nome é Confissões. É muito legal esse livro. E aí aqui eu separei alguns trechos para ler para vocês dele falando da adolescência dele, né, a partir dos 16 anos. É a idade de vocês. Olha aí, viu? Olha só, Agostinho, vocês vão ver a vida dele de 16 anos, aos 16 anos, aí vocês olhem para a vida de vocês e vejam se vocês têm salvação também. Agostinho teve, se inspirem no Agostinho. Ele fala assim, desde a adolescência, ardia em desejos de me satisfazer em coisas baixas, ousando entregar-me como animal a vários e tenebrosos amores. Desgastou-se a beleza da minha alma e apodrecia aos teus olhos, aos olhos de Deus, né? Enquanto eu agradava a mim mesmo e procurava ser agradável aos olhos dos homens. E o que é que me encantava se não amar e ser amado? Mas eu não ficava na medida justa das relações de alma para alma, dentro dos limites luminosos da amizade. Do lodo dos desejos carnais e da própria natureza da puberdade emanavam vapores que me nevoavam e ofuscavam o coração, a ponto de não mais distinguir entre um amor sereno e as trevas de uma paixão. Um e outro ardiam confusamente em mim, arrastando a minha fraca juventude pelos despenhadeiros das paixões e a submergiam num abismo de vícios. Então vocês vejam a vida louca que o Agostinho vivia, hein? E ainda bem que ele escreve de um jeito poético, né? Porque se ele falasse a real, eu acho que não seria um livro que poderia ler para vocês. Ai, ai. Mas enfim, é legal porque o Agostinho ele é super humano, assim, sabe? É muito, muito legal. E o legal de ler Santo Agostinho é que ele vai falando as coisas. Quantos anos tem esse livro aqui? Esse livro aqui foi escrito no ano 350 depois de Cristo, então tem 1.700 anos este livro. Deixa eu ver aqui se ele fala a data. Não fala, né? A gente não tem a data exata, mas o Agostinho ele viveu de 354 a 430 depois de Cristo. Então esse livro aqui deve ser por volta do ano 400, né? Então são aí 1.600 anos esse livro tem. Não esse aqui, né? Esse aqui eu comprei no século XX. No século XXI. E me perdi.
Mas, enfim, aí o legal de ler Agostinho é porque ele vai falando, aí quando ele começa a falar muito e se perder no pensamento, ou quando ele coloca um problema filosófico que ele não consegue responder, ele começa a rezar no meio do livro. Ele começa, ó Deus, me ajude, ilumine minha mente para encontrar a resposta, só você sabe a resposta. Aí depois da oração, pá, vem a resposta filosófica que ele queria. Ai, ai, Agostinho é uma delícia, gente, é uma delícia. Gosto muito. Enfim, então o Agostinho, ele era um super intelectual, ele era um gênio, desde a juventude, e ele gostava muito de estudar retórica. Retórica é a arte de falar bem, né? A arte de discursar, de você falar bem em público. Ele chegou a ser professor de retórica. E, e aí, nesse amor que ele tinha pela retórica, ele estudava a retórica. E, obviamente, o lugar por excelência para você acompanhar os principais retóricos, os principais oradores, né, que falavam em público, era indo à igreja. Porque os principais retóricos eram os políticos, né, e os padres, os sacerdotes. Então, acabou que o Agostinho, ele frequentava muito as, as missas, né, para aprender com os padres a arte da retórica, e ele se converte, então. E aí ele sai dessa vida que ele fala de entregue às paixões, sem limites, né, essa loucura, vida louca, e aí ele acaba se convertendo. Só que o Agostinho, antes de virar cristão, ele se envolveu em várias outras filosofias, porque ele era uma pessoa que gostava muito de estudar, ele era um gênio, né? Era um gênio. E aí, quando o Agostinho ele se converte ao cristianismo, ele acaba também tendo que lutar contra várias dessas filosofias que ele aprendeu antes de ser cristão. E o conhecimento que ele tinha dessas filosofias ajudou ele ajudou com que ele, a partir do cristianismo, respondesse a várias heresias que já estavam dentro do cristianismo. Quando o cristianismo começou a nascer, obviamente, né, já existia lá um caldo cultural muito grande, e o cristianismo acabou absorvendo muitas dessas concepções religiosas e filosóficas da época. Só que muitas vezes essas filosofias não combinavam com o cristianismo, né? E no começo, então, do cristianismo, principalmente quando a igreja se institucionaliza, uma das primeiras tarefas dos padres era criar um corpo doutrinário, escrever quais doutrinas eram coerentes com os textos bíblicos e quais doutrinas filosóficas eram heresias. Então, o Agostinho, ele se converteu ao cristianismo e depois ele virou padre. Padre e bispo. Ele foi bispo de Hipona. Hipona era no norte da África. Detalhe, Agostinho era africano, tá? Agostinho é um filósofo africano. Do norte da África, ali na fronteira com a Europa, mas ele era africano. E então o Agostinho ele vai ajudar a formular as doutrinas. Por exemplo, ele tem um dos livros mais importantes do Santo Agostinho é A Trindade. É um livro dessa grossura, desse tamanho. Aliás, todos os livros do Agostinho, quase todos, são gigantes. Ele escrevia muito. Ô, rapaz, muito. eu sei que esse livro que você tá falando, minha mãe tem. A Trindade? Sim. Não, esse livro é meu, mano. Tá lá, Confundo. tá lá na casa da tua mãe, mas esse livro é meu, eu tenho que ir lá buscar. Eu sempre confundo. Confunde, é que tá misturado os nossos livros. Tá vendo? Aí, ó, Joaquim confirmando que eu tenho uma Trindade, né? Não, filho, a Trindade que eu tenho lá do Agostinho.
A trindade que eu tenho é de um filósofo alemão, Jürgen Moltmann. Ah, Não é do Agostinho, não. Enfim. Então, é um livro chamado A Trindade, aonde o Agostinho, ele tenta explicar o que é a Trindade. Tá? Então, o Agostinho, ele é um dos principais teólogos que elaborou as primeiras doutrinas do cristianismo. Doutrinas que pertencem tanto ao cristianismo católico como ao protestante evangélico, né? É a base. Tudo que esses pensadores pensaram aí na Idade Média, na parte do Agostinho, né, que a gente chama da patrística, que são os primeiros pais da igreja, os primeiros padres, essas doutrinas são doutrinas compartilhadas entre todos os cristãos. São as doutrinas básicas do cristianismo. Essas divergências a respeito do batismo, a respeito de veneração a outros santos, né? Na Igreja Católica tem lá que você não adora, né? Os santos, né? Não há adoração nos santos, mas há um respeito, uma veneração, né? Há uma ideia de que eles são exemplos para a gente e também são, de uma certa maneira, intermediadores, né? Entre nós e Deus. Mas não são adorados. Então, essas divergências, elas são mais para frente, né? Não é da época do Santo Agostinho, não. E aí, o Agostinho, inclusive, é um dos caras que vai ajudar a decidir quais livros irão fazer parte do Novo Testamento. Eles fizeram várias reuniões para decidir quais seriam os livros. Até no comentário do fórum, algum de vocês, né, queria saber como é que foram escolhidos os livros da Bíblia, né? Então, teve toda uma discussão para saber quais seriam os livros. E não foi assim uma escolha aleatória. Tem várias teorias da conspiração, né? Que manipularam. Sim, manipularam, né? Mas tem regras bem claras. As regras foram claras a respeito de quais livros entrariam no Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento já estavam decididos, porque eram os livros que os judeus usavam, tá? Então, no Antigo Testamento não havia discussão, porque era só usar o que os judeus já usavam. Depois, mais para frente, surgiu uma discussão sobre alguns livros que tem no Antigo Testamento da Bíblia Católica que não tem na Bíblia Protestante, né? Mas é só uma questão histórica, assim. Não é algo doutrinário complicado, não. É só uma questão de ocorrência histórica. Mas já aproveitando a deixa, né? Quais foram os critérios utilizados para decidir quais livros iam entrar no Novo Testamento? E por que outros livros não iriam entrar? Então, o primeiro critério foi o livro ter sido escrito por um apóstolo. Por exemplo, as cartas de Paulo, o Evangelho de João, né, as outras cartas que tem lá, né, no Novo Testamento. Apocalipse, que é do João. Então, primeiro critério, ter sido escrito por um apóstolo. Segundo critério, ter sido escrito por um discípulo de um apóstolo. Por exemplo, Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito por um discípulo de Pedro. Então, ter sido escrito por um apóstolo. 2, ter sido escrito por um discípulo de apóstolo. 3, ter sido escrito no período em que os apóstolos ainda estavam vivos, no período em que algum apóstolo estivesse vivo. Por exemplo, o último apóstolo que morreu foi o apóstolo João, que morreu na década de 90 do primeiro século. Não sei se foi 92, 96. Então,
João foi o último apóstolo que morreu. Todos os textos que aparecem depois da morte do apóstolo João, mesmo que doutrinariamente eles sejam corretos, eles não foram aceitos porque eles não passaram pela leitura de um apóstolo. A ideia era mais ou menos essa, né? Então, era necessário passar pelo crivo de um apóstolo. Mas, como não tinha mais nenhum apóstolo vivo, então, por mais que o livro pareça bacana, não pode ser aceito. E o livro de Enoque é Antigo Testamento, né, Mateus? Não lembro. E um último critério é o livro, os textos, eles terem sido aceitos ou terem circulado entre as igrejas enquanto os apóstolos estavam vivos ainda. Né? Então, sei lá, tem o Evangelho de João. O Evangelho de João circulou pelas igrejas da época em que João estava vivo. E aí isso demonstrava uma aceitação da comunidade que tinha a orientação apostólica. Tá? Então, assim, basicamente, esses foram os critérios usados para decidir quais livros entrariam ou não no Novo Testamento. Ter sido escrito por um apóstolo, ter sido escrito por um discípulo do apóstolo, ter sido escrito enquanto um apóstolo ainda estivesse vivo, e ter sido aceito nas igrejas, enquanto os apóstolos estavam vivos. Esses são os critérios, assim, básicos para decidir quais livros entrariam na Bíblia, tá? Então, não foi bagunça, não, tá bom, gente? Não foi bagunça, não foi teoria da conspiração. A galera que decidiu foi séria no bagulho. E Agostinho foi um dos caras que participou dessa discussão de quais livros entrariam no Novo Testamento. Ok? Como eu estava falando, então, o Agostinho, por conta das várias influências filosóficas que ele teve antes da conversão dele, ele foi uma peça fundamental para rebater várias heresias que já estavam dentro do cristianismo. Muitas heresias, muitas. Tinha ideias, por exemplo, que diziam assim que Jesus, ele não era uma pessoa mesmo, ele era só uma energia universal que tinha ganhado alguma materialidade no planeta Terra, mas Jesus não era humano. Tinha umas ideias assim, né? Jesus era só uma energia, uma força universal. E assim por diante, né? E assim por diante. Várias histórias bastante esquisitas a galera contava. E uma das filosofias que mais entrou assim no cristianismo da época era uma filosofia chamada de maniqueísmo. O Agostinho, ele tinha sido maniqueísta antes de se converter ao cristianismo. O maniqueísmo era uma doutrina filosófica ensinada por um cara chamado Maniqueu. E basicamente, o que o Maniqueu dizia? Que no universo existem duas forças em disputa, o bem e o mal. E essas duas forças, elas estão lutando, elas estão brigando. E num determinado momento, no fim da história, uma das duas forças vai vencer. É tipo Thanos contra os Vingadores, né? O bem e o mal. No final do segundo filme, número 3, alguém ia vencer a briga. No caso, né? O bem venceu, viva o Homem de Ferro. Então, essa é uma ideia do Maniqueu, né? Que é uma ideia, inclusive, que a gente tem ainda hoje, né? Sempre
tem uma divisão: o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto. A gente sempre trabalha na ideia da polaridade. E no Brasil ainda mais, né? Hoje em dia no Brasil a gente é super maniqueísta. Se você não é de direita, você é de esquerda. Se você não é cristão, você é ateu. Se você não é capitalista, você é comunista. Né? Enfim, se você não é flamenguista, você é vascaíno. E assim por diante, né? A gente trabalha com o maniqueísmo. A gente pensa de maneira maniqueísta ainda. E o Agostinho é um dos caras que vai tentar combater essa ideia dentro do cristianismo. O Vasco existe, o Vasco ganhou ontem até 2-0, se não me engano. E aí, um dos livros que o Agostinho vai combater a ideia do livre-arbítrio, a ideia do maniqueísmo, é um livro chamado A Graça. E tem um outro livro chamado O Livre-Arbítrio. A Graça e o Livre-Arbítrio. Então, a partir desses dois livros, ou dentro desses dois livros, o Agostinho ele vai combater a ideia do maniqueísmo, e é combatendo a ideia do maniqueísmo que o Agostinho vai responder o problema da existência do mal. Por que é que o mal existe? Porque o maniqueísmo trabalhava com a ideia de que o mal existe, né? Existe o mal e existe o bem. E eles estão brigando, certo? Quando Agostinho se converte ao cristianismo, ele vê que não faz sentido pensar na ideia de que o mal está numa batalha contra o bem, ou que o bem está numa batalha contra o mal. E o raciocínio do Agostinho é simples. Não é verdade, na verdade, não é o raciocínio do Agostinho. Na verdade, o problema que coloca é simples. O problema é simples, mas a solução é complicada. O problema é o seguinte: se Deus é bom, por que é que o mal existe? Se Deus criou todas as coisas, e dizem que Deus é bom, por que é que o mal existe? Da onde é que vem o mal? Porque, em tese, se Deus é bom, e se Deus fez tudo, tudo que Deus fez é bom. Inclusive, ele fala isso lá no Gênesis, né? Deus criou as coisas, e aí ele olhou para tudo, nossa, bom, hein? Maneiro isso aí que eu fiz. Então, assim, se Deus é bom, tudo que ele faria também devia ser bom. Mas o mal existe. O mal existe por quê? Porque Deus criou o mal? Ué, se Deus criou o mal, então Deus não é bom. Deus deixou que o mal existisse? Ué, mas se Deus deixou que o mal existisse, então Deus não é bom, porque poderia ter evitado o mal. E se Deus não evitou o mal, então se Deus não quis evitar o mal, então Deus não é bom. Porque ele não exerceu a sua bondade. Se quando Deus criou as coisas, ele não sabia que ia dar ruim, então tem um problema, que Deus não sabe tudo. Se Deus não sabe tudo, então ele não é onisciente. Então o problema do mal é um problema danado para a figura de Deus, né? Vocês vejam que os deuses gregos não tinham esse problema, porque os deuses gregos eram maus, eles faziam maldade mesmo. Os deuses gregos zoaram os seres humanos um monte, né? Zoou geral. Os deuses gregos zoavam os humanos e zoavam os outros deuses. De todo mundo queria derrubar Zeus do trono, por exemplo. Inclusive a mulher dele. Tem umas histórias mitológicas onde a mulher de Zeus, uma das mulheres dele, né? Uma das deusas que eram mulheres dele,
faz uma armadilha junto com os outros deuses para tentar derrubar os Zeus. Só que aí Zeus descobre, tchananã, né? Dá ruim para geral. É claro também que a mulher quer derrubar os Zeus porque Zeus traía ela com geral, né? Geral outras deusas e geral humanos também, né? Então, obviamente, uma hora ia dar ruim. Eu até acho que era a Hera, se não me engano foi a Hera que quis derrubar os Zeus, mas não deu, né? Então, assim, os deuses gregos não tinham esse problema. Os deuses gregos não tinham esse problema com relação ao mal, né? Agora, o Deus cristão tem um problema, porque o Deus cristão ele é bom, ele é essencialmente bom. E sendo bom, o que é que explica o mal? Então é um problema danado para Deus, isso. Para quem acredita em Deus, para quem defende Deus, né? Porque Deus não se manifesta, ele não fala nada. É a gente que fica tentando defender Deus aqui, porque ele não fala nada. Enfim, ele fala, mas fala de um jeito, sei lá, metafórico, né? Aí a gente é ruim de interpretação de texto. Ai, ai. Então, o que Agostinho vai dizer? Como é que o Agostinho vai responder esse problema? Como é que ele vai salvar Deus dessa encrenca? Vai ser a seguinte, a resposta do Agostinho vai ser a seguinte. Ele vai dizer que, na verdade, o mal não existe. O mal não existe. Então, assim, pensando nas imagens que nós temos hoje, né, no nosso imaginário. A gente imagina Deus sendo bom e o diabo sendo o mal, né? Deus essencialmente bom e o diabo essencialmente mal, sendo o mal enquanto substância. Tanto que até, acho que é principalmente entre os evangélicos pentecostais, tem eles falam, né, que existe uma guerra entre anjos e demônios, né? E aí a guerra bem Idade Média, né? Os anjos com suas espadas e os capetas com suas espadas, eles ficam lá, plim, tchim, 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 né? Seus sabres de luz, né? Brigando. Então tem o bem, que é Deus e os seus seguidores, e o mal, que é o diabo e os seus seguidores. Só que o diabo é o mal, é o mal. Né? O mal. Como se fosse no Star Wars. Né? Você tem os Jedi, que são o bem, e você tem os Sith, que são o mal. E aí o equilíbrio no universo, segundo a história do Star Wars, se dá justamente porque existe o bem e o mal. Quando uma dessas forças fica mais forte do que a outra, o universo entra em desequilíbrio. Essa é a ideia por trás do Star Wars. É uma ideia maniqueísta. Tá? Uma ideia maniqueísta. O Agostinho vai dizer, cara, o mal não existe. Enquanto coisa. O que a gente chama de mal é as consequências do nosso afastamento do bem. Isso é o mal. O que a gente chama de mal, na verdade, são todas as consequências dos atos que a gente faz por conta de estar afastado daquilo que é o bem, daquilo que é bom. E, obviamente, quando a gente está afastado do que é bom, a gente tem grande chance de fazer o que é ruim. Ou de não aproveitar todas as coisas que o bom e o bem oferecem. Essa é a ideia do Agostinho. Pô, mas por que é que a gente se afasta do bom?
e se afasta do bem. Isso não é culpa de Deus também? Né? Porque, assim, dizendo que o mal não existe enquanto coisa, Deus livra, Agostinho livra Deus de ter criado o mal. Porque Deus não criou o mal, porque o mal não existe. Então, primeiro problema resolvido. Deus não criou o mal, porque o mal não existe. Mas o que a gente chama de mal, as coisas ruins existem, né? Não tem um personagem que seja o mal. Mas a gente experimenta o mal, que é a morte, que é a doença, que é o ódio, que é a guerra. Então, Agostinho vai dizer que todas essas coisas são afastamento do bem maior, do bem máximo. E por que aconteceu esse afastamento? Aí vem a ideia do livre-arbítrio. O Agostinho ele fala assim, que quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim, a Bíblia diz, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que é que isso significa? Significa que nós seres humanos, compartilhamos de algumas características que Deus também tem. Então, tem algumas coisas que só Deus tem, porque Ele é Deus, que é a onisciência, saber tudo, onipotência, poder tudo, onipresença, estar em todos os lugares, e eternidade, não ter sido criado nunca, sempre ter existido, e sempre vai existir. Então, essas 4 características, não tem lista de presença, eu tenho a lista de presença automática aqui, já tá assinado aqui, Rodrigo. Eu já estou terminando a aula também, tá? Então, tem essas 4 características que só Deus tem. Onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. E tem algumas coisas que nós, seres humanos, compartilhamos com Deus, que é o conhecimento, a noção de justiça, o amor e o livre-arbítrio. Então, diante de toda a natureza, só nós, humanos, compartilhamos essas 4 coisas, que são os atributos comunicáveis de Deus, que se fala na teologia, né? Os atributos comunicáveis. Uhum. Então, assim como Deus sabe tudo, né? Nós também temos conhecimento, o restante da natureza não tem conhecimento, eles agem apenas instintivamente. Nós amamos, nós temos essa condição de amar. Nós temos senso de justiça, nós queremos justiça e buscamos a justiça. Os animais não têm essa noção. E a liberdade da vontade. Nós podemos escolher fazer coisas. E nós podemos decidir sobre os nossos desejos, se nós queremos satisfazê-los ou não. Isso é a liberdade. Então, como Deus é livre, e Deus nos criou à imagem e semelhança dele, nós também somos livres. Deus, por exemplo, Deus não precisava ter criado o mundo, nem a gente. Ele criou porque ele quis. Foi um ato da liberdade, da vontade dele. Ele não precisava ter criado a gente. Ele resolveu criar. E quando ele criou a gente, o mundo todo, ele disse que tudo era bom. Né? Deus fez as coisas e a cada coisa que ele criava, ele dizia, isso é muito bom. Está lá em Gênesis. Então, Deus criou tudo bom. Claro que nada é tão bom quanto ele, porque Deus é perfeito. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, ele mostrou para Adão e Eva que tudo era bom no jardim do Éden. Só que o melhor de tudo no jardim era desfrutar da presença de Deus. Porque diz lá, né, na história, que todo final de tarde Deus ia conversar, passear com Adão e Eva no jardim, né? E Deus falou assim, olha, vocês podem desfrutar de tudo que tem aqui, porque tudo é muito bom. Vocês só não podem comer do fruto daquela árvore. Qual que é a ideia? O Agostinho fala, né? Qual que é a ideia? O ser humano não poderia
se entregar aos prazeres da criação. Deveria ficar somente com os prazeres vindos da convivência com o Criador. Quando Adão e Eva resolveram por comer a fruta do pecado, Adão e Eva escolheram ficar com as coisas boas da criação, ao invés de ficar com as coisas boas da presença do Criador. Então, sair do Jardim do Éden, ser expulso do Jardim do Éden, é sair da presença do Criador. E ao sair da presença do Criador, Adão e Eva, eles começam a ficar iludidos pelas coisas boas da criação. Por que iludidos? Porque são coisas boas? São, mas não são tão boas como estar na presença do Criador. Então, quanto mais a decisão, né, a decisão de se aproximar mais da criação, Adão e Eva se distanciem do Criador. Não é que a criação é má, é ruim, mas ela não é tão boa quanto o Criador. E ao se afastar do Criador, as coisas vão ficando mais escuras, mais escuras, mais escuras. E quanto mais longe do Criador, menos clareza a humanidade tem a respeito do que é o bem e a respeito do que é o bom. É essa a ideia. Então, o mal não existe. O que existe é a gente se entregar às paixões, se entregar às coisas mundanas, estando enganado pelos prazeres que as coisas mundanas nos dão, quando, na verdade, o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está na convivência com o Criador. Aí aquela ideia, né, que as pessoas falam assim, que é igual a luz, né? Tipo assim, não existe o escuro, existe a ausência de luz. Não existe o frio, o que existe é a ausência de calor. As pessoas usam isso para falar, né? Seria mais ou menos por aí o que Agostinho fala, né? O mal não existe. Existe é você não estar na presença do bem. O mal não existe. O que existe é você estar longe daquilo que realmente faz o bem. Estando longe do que é o bem, a gente acaba sempre tendo as escolhas mais erradas possíveis, porque tá tudo muito escuro, tá tudo muito nebuloso. Até o Agostinho fala aqui, né, naquele trechinho que eu li, né, que ele fala assim, ó, do lodo dos desejos carnais e da própria natureza, emanavam vapores que me nevoavam, causavam névoa, e ofuscavam o coração, a ponto de não mais distinguir entre um amor sereno e as trevas de uma paixão. Então, quando você está afastado do bem, quando você está afastado de Deus, no caso, na linguagem do Agostinho, você não tem clareza a respeito das coisas. Você não pensa direito, você não enxerga direito, você não sabe direito o que é prazer e o que é sofrimento, você não sabe o que é amor e o que é paixão, você não sabe o que é justiça e o que é injustiça, porque você está longe da luz. Né? Então, isso é Agostinho, essas teorias todas, ele envolve nos livros chamados A Graça e o Livre-Arbítrio. São os dois livros em que ele trata dessa temática. E assim, então, Agostinho oferece uma primeira grande resposta a respeito da existência do mal. Né? Por que que Deus não é culpado do mal? Porque o mal não existe. Simples assim. E por que que Deus não é responsável pela nossa escolha que resulta no mal? Porque as nossas escolhas, elas não são escolhas por coisas ruins. As nossas escolhas são escolhas por coisas boas. Né? E, na verdade, a culpa não é de Deus, porque é a gente que se engana.
né? Somos nós que nos enganamos. Porque se Deus tivesse determinado os nossos desejos, se Deus decidisse sobre os nossos desejos, nós então não seríamos a imagem e semelhança dele. Que nós não teríamos liberdade. Então Deus não é culpado pelas nossas escolhas. Mesmo porque a gente não escolhe as coisas más. A gente apenas, a partir das nossas escolhas, a gente vai se afastando daquilo que é realmente bom. É isso. Filosofia na veia, né? Isso é filosofia na veia. E essa teoria vai influenciar vários pensadores ao longo do tempo. Ok? Deu para pegar mais ou menos o esquema? Essa é a junção que Agostinho faz entre filosofia e cristianismo. Na semana que vem, eu vou falar de uma segunda parte do pensamento dele, que é muito importante também, que é a teoria de como é que a gente conhece a verdade. Por que é tão difícil para nós reconhecermos o que é o bem e conhecermos o que é a verdade verdadeira? Né? Essa é a ideia. Certo? Então, nos encontramos na próxima semana, neste mesmo link. Tchau, tchau.